Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje nós vamos falar de algo que as igrejas obrigam as pessoas, os fiéis. E não é verdade, a Bíblia não relata isso, mas é doutrina de homens. E Jesus fala muito sobre isso, de religiosos que seguem doutrina de homens. Não, a Bíblia não fala, a Bíblia não cita, ou a Bíblia dá uma direção contrária, como, por exemplo, que o cristão que não frequenta o culto, ele não é salvo, ou o cristão que não dizima não é salvo. E isso é uma grande mentira. A salvação não está na igreja, a salvação não está no dízimo. Nós frequentamos a igreja para estar ali nos relacionando com os irmãos. A Bíblia diz, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. E esse viver em comunhão é vivência mesmo, porque era comunidade. Era de segunda a segunda, todos juntos, eles viviam juntos. Mas hoje se cita que ir ao culto é viver em comunhão. E não é. Ali é um dia que você vai, chega na igreja e cumprimenta os irmãos. A paz, irmão. E na hora de ir embora, você despede do irmão e diz, Deus abençoe, uma semana de vitórias para você. E isso não é viver em comunhão. Dizimar não é obrigação. Era no passado, no Antigo Testamento, para a sobrevivência dos levitas. Hoje se oferta com amor e carinho para manter a obra, para ajudar os necessitados. Amém? Mas aqui nós vamos falar sobre o batismo. Quando muitas vezes as pessoas entram na igreja, se convertem. Mora junto com alguém, há alguns anos, já tem filhos, e não é casado no cartório. E muito menos na igreja. E muitas igrejas não batizam essas pessoas e dizem que ela não pode ser batizada porque está no pecado. Condenam essas pessoas ao inferno, sendo que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz aqui, Paulo diz à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, a partir do versículo 7. Ele diz do capítulo 7, no versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Amém? A palavra diz que Deus uniu o homem e a mulher. Paulo diz, em uma das suas cartas, eu não lembro qual agora, que quando o homem se deita com uma prostituta, ele faz com ela uma só carne. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os homens pegavam as mulheres, depois de um acordo, e iam para o quarto e tinham relações sexuais. E ali se iniciava ali a relação. O casamento se iniciava ali, a partir de um ato sexual, onde um homem e uma mulher vão viver juntos, numa mesma casa, e vão gerar filhos. Deus não precisa que o homem ímpio do cartório diga a ele que agora vocês estão casados. Porque Deus não precisa do ímpio. Ou a pessoa que casa numa igreja, às vezes numa congregação contrária à sua fé, como a minha é cristã evangélica, e está de desacordo em algumas doutrinas de outras religiões. Como pode ser aceito assim? Não é? Mas a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se uniram através de Deus, Deus os uniu. Então o homem mora junto com a mulher, tem filhos, isso é uma família para Deus. Ele não precisa do cartório. Mas ele diz aqui, não a parte dessa mulher. E muitas igrejas não batizam alguém que mora junto e não é casado. Então ele diz aqui, no final aqui, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros. Então você quer que seu filho seja um impuro? Porque é nascido de uma relação imoral? Mas não. Se você vive de forma digna e decente, melhor do que muitos casais que casaram no cartório e na igreja, muitos pastores, inclusive, que não honram a Deus no seu casamento, que não honram a família com a sua vida. E vocês são sim dignos, se têm os seus filhos e trabalham juntos, são dignos do Senhor sim.
E ele diz aqui: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, porque vocês vivem em uma família. Amém? Então, se o seu pastor não quer te batizar porque você não é casado no cartório, mas somente vive junto, vai para outra igreja. Quando ali o Filipe e o eunuco estavam andando ali, e o Filipe pregou para o eunuco, e o eunuco perguntou: o que me impede de batizares? E o Filipe respondeu para ele: se tu creres, serás batizado. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, seu único e possível Salvador, nada te impede. Mesmo que fosse pecado, mesmo que você esteja bebendo, fumando, mas se você crê e crê que Deus vai te libertar, você pode ser batizado, porque se você crê, nada te impede de ser batizado. E Jesus vai te limpar, vai te purificar de todos os pecados. Mas não deixe de se batizar porque o pastor falou que você está em pecado. Vai para outra igreja, procure um pastor que não siga doutrina de homens, mas siga a doutrina de Cristo, a doutrina da Bíblia, que vai andar e vai te batizar. E sim, talvez vou conversar com seus marido, com a sua esposa, porque é bom. Eu sou casado no cartório, eu sou casado na igreja, e é bom que se faça diante os homens, mas perante Deus você não está no pecado, em nome de Jesus. Amém? Só são enganados porque não leem a Bíblia, porque não estudam a Bíblia. Então devem se ler a Bíblia, devem conhecer para não ser enganados por falsos pastores. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz.